Você toca o mundo todos os dias, sente resistência, peso e firmeza e confia que a matéria é sólida, estável e real, como se isso nunca tivesse sido questionado. Mas essa certeza começou a ruir no início do século XX, quando alguns físicos decidiram olhar para dentro do átomo e descobriram algo que ninguém estava preparado para aceitar. Se essa ideia te intriga, é porque entender o que sustenta a matéria muda, para sempre, a forma como você percebe tudo ao seu redor. Até 1909, a ciência acreditava que os átomos eram blocos compactos, pequenas esferas rígidas, como minúsculas bolas de bilhar invisíveis, formando toda a realidade. Essa visão fazia sentido. Afinal, tudo parecia sólido demais para ser outra coisa, e nada indicava que essa intuição estivesse errada. Foi nesse cenário que Ernest Rutherford realizou um experimento simples, porém devastador, lançando partículas contra uma finíssima lâmina de ouro para observar como a matéria realmente se comportava. O que ele esperava era previsível. Partículas atravessando com pequenas variações, confirmando que os átomos eram densos e preenchidos. O que aconteceu, porém, foi algo profundamente perturbador. Algumas partículas ricochetearam, como se tivessem atingido algo extremamente concentrado, enquanto a maioria atravessava sem tocar praticamente nada. Naquele instante, a matéria deixou de ser sólida e passou a ser um espaço quase totalmente vazio, com forças invisíveis, mantendo tudo afastado do colapso. A partir dali, a realidade física nunca mais seria interpretada da mesma forma. O resultado daquele experimento não foi apenas inesperado, ele foi ofensivo à intuição humana, porque sugeria que quase toda a matéria era formada por vazio. Rutherford percebeu que os átomos possuíam um núcleo incrivelmente pequeno, denso e carregado, cercado por uma região imensa, onde praticamente nada existia. Se o átomo tivesse o tamanho de um estádio, o núcleo seria menor que um grão de areia no centro e todo o resto seria espaço vazio absoluto. Essa constatação destruiu a ideia de preenchimento, continuidade e contato direto entre as coisas, substituindo-a por uma realidade sustentada por distâncias invisíveis. Nada encostava de verdade em nada, nem mesmo dentro do próprio átomo, e isso mudava completamente o significado da palavra solidez. O que você sente ao tocar uma parede não é matéria compacta. É a repulsão elétrica entre campos que nunca se encontram fisicamente. Se não existisse essa repulsão, sua mão atravessaria a parede como se ela fosse um fantasma, sem resistência alguma. A matéria só parece sólida porque forças eletromagnéticas impedem que os átomos ocupem o mesmo espaço, criando a ilusão de contato. Esse entendimento revelou algo ainda mais desconcertante. A realidade cotidiana é sustentada por equilíbrios invisíveis, não por substância rígida. O mundo que parece firme depende de interações frágeis, precisas e silenciosas, acontecendo em escalas que você nunca vê. A partir desse ponto, a ciência passou a enxergar a matéria não como coisa, mas como relação. Isso abriu uma porta que não poderia mais ser fechada. Quando você pressiona a mão contra uma mesa, acredita estar tocando algo sólido, mas o que realmente acontece é uma dança de campos que nunca se encontram. Os elétrons dos átomos da sua pele repelem os elétrons dos átomos da mesa, criando uma força intensa que impede qualquer aproximação real. Não há contato físico no sentido clássico. Há apenas resistência, gerada por leis invisíveis que mantêm as estruturas afastadas. Essa repulsão é tão eficaz que seu cérebro a traduz como dureza, peso e firmeza, mesmo que exista um abismo microscópico entre você e o objeto. A sensação de solidez nasce dessa interação, não de matéria preenchida, e isso desmonta completamente a percepção cotidiana do mundo. Se fosse possível desligar essas forças por um instante, sua mão atravessaria a mesa, o chão e até o próprio planeta.
O universo, portanto, não é sustentado por coisas encostadas, mas por regras que impedem o contato total. Essa descoberta forçou a ciência a abandonar a ideia de objetos como blocos estáticos e aceitar que tudo é mantido por equilíbrio dinâmico. A matéria passou a ser entendida como um sistema em constante tensão, onde estabilidade é apenas o resultado de forças opostas. Nada está parado de verdade, tudo vibra, se repele e se ajusta o tempo todo. O que você chama de sólido é apenas um estado emergente, frágil e dependente de condições muito específicas. Essa percepção transformou o átomo em um palco de movimento, não em um tijolo fundamental da realidade. E com isso, a noção de realidade física começou a se dissolver. Após Rutherford, a ciência foi obrigada a aceitar uma ideia desconfortável. A matéria não é sólida por natureza, ela apenas se comporta como se fosse. O que mantém os átomos organizados não é preenchimento, é um equilíbrio delicado entre forças elétricas, energias e restrições fundamentais. Essa organização cria estabilidade suficiente para enganar os sentidos, produzindo a sensação de permanência onde só existe movimento controlado. Cada átomo é um sistema vibrante, com partículas em constante agitação, presas não por paredes, mas por campos invisíveis. A solidez surge quando bilhões desses sistemas entram em harmonia, repetindo o mesmo padrão de repulsão e atração. Se esse padrão fosse alterado, mesmo que minimamente, a estrutura inteira se desfaria e o objeto deixaria de existir como o conhecemos. Nada impede a matéria de colapsar além da precisão extrema dessas interações, mantidas segundo regras rígidas do universo. Essa constatação revelou que a realidade material depende mais de leis do que de substância. O mundo não é feito de coisas firmes, é feito de comportamentos estáveis, que persistem no tempo. Aquilo que chamamos de objeto é apenas um estado temporário de equilíbrio, sustentado enquanto as condições permanecem intactas. E matéria, portanto, não é algo que existe por si só, ela é algo que acontece continuamente. E essa ocorrência pode cessar se as regras forem violadas. A partir desse entendimento, a solidez passou a ser vista como um fenômeno emergente, não como uma verdade fundamental. O mais inquietante nessa descoberta é perceber que a matéria só continua existindo porque esse equilíbrio nunca falha. As forças que mantêm os átomos afastados do colapso operam com uma precisão absurda, em escalas invisíveis, sem margem para erro. Qualquer variação mínima na carga do elétron, na intensidade das interações ou nas constantes fundamentais faria a matéria perder sua estabilidade. Não haveria objetos, não haveria superfícies, não haveria sequer átomos reconhecíveis. O mundo sólido depende de números extremamente específicos, ajustados de forma quase desconfortável. A ciência do início do século XX começou a perceber que a realidade não é robusta, ela é cuidadosamente sustentada. A matéria existe porque o universo permite, não porque seja inevitável. Essa constatação transformou a visão científica da realidade em algo mais próximo de um acordo do que de uma estrutura permanente. Tudo o que você vê está a um passo invisível de deixar de existir como matéria sólida. O chão sob seus pés não é garantido pela força, mas pela constância das leis que nunca mudaram desde que o universo surgiu. Nada assegura, em princípio, que essa estabilidade seja eterna, apenas sabemos que ela tem persistido até agora. Em matéria, portanto, não é uma base absoluta, é um evento que se repete continuamente. Enquanto as regras se mantêm, o mundo permanece firme. E essa firmeza é uma ilusão extremamente bem-sucedida. Reconhecer isso é encarar o fato de que a realidade é mais frágil do que parece. Quando Rutherford revelou que a matéria era quase totalmente vazia, ele não destruiu apenas um modelo atômico, ele abalou a própria noção de realidade concreta. Desde então, sabemos que o mundo não se sustenta por solidez,
mas por forças invisíveis, operando com precisão absoluta. O que você chama de objeto é, na verdade, um padrão estável de interações, que se mantém enquanto as leis permanecem intactas. Nada no universo é realmente sólido. Tudo é mantido separado do colapso por campos, cargas e equilíbrios silenciosos. A matéria não é um bloco, é uma negociação constante entre forças que nunca se tocam. Isso significa que o mundo que parece firme só existe porque algo invisível impede que tudo atravesse tudo. Entender isso muda a forma como você percebe cada parede, cada chão, cada objeto ao seu redor. Você não vive cercado por coisas. Você vive cercado por limites invisíveis. E esses limites são o que realmente sustentam a realidade cotidiana. Se esse conteúdo fez você enxergar o mundo de outra forma, deixou algo mais claro ou expandiu sua percepção sobre a realidade, deixe o like, considere se inscrever no canal para mais vídeos como este e comente qual tema você gostaria de ver explorado no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.